Sabemos que a Bíblia nos dá inúmeros avisos que nos inclinam a uma busca incansável da fé. Cada página nos acalenta e nos conclama para mais perto de Cristo. Se você for um leitor assíduo da Bíblia, notará a riqueza de informações e advertências que nelas são expostas. Estas visam orientar e proteger as pessoas em todos os aspectos do cotidiano. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, a Bíblia tem sido uma fonte de instrução e orientação. Ela serve tanto para aqueles que a buscam, quanto para os que dela necessitam. Hoje, iremos falar sobre um trecho específico da Bíblia e analisar os caminhos que as interpretações mais profundas podem nos levar, pois sabemos, como povo de Deus, que através das histórias, parábolas, ensinamentos e profecias contidas no livro sagrado, encontramos várias advertências. Elas alertam sobre os perigos do pecado, as consequências das más escolhas e as armadilhas do mundo. Esses avisos são destinados a nos alertar sobre os caminhos que levam à destruição e nos encorajar a seguir o caminho da justiça e da vida abundante em Deus. Se nos negarmos a caminhar como deseja Cristo, abdicamos de uma vida que, por mais que seja desafiadora, nos enche de certezas e do amor do Pai. A Bíblia, desse modo, representa um livro edificante que nos ajuda a glorificar, a entender a onipresença divina, suas dádivas e suas bênçãos, bem como nos guiar para fora dos turbulentos caminhos orquestrados pelos inimigos que nos afastam de uma vida íntima com Deus. Por exemplo, encontramos advertências claras sobre os perigos do orgulho, da avareza, da desobediência, da falta de perdão, que podem levar à ruína espiritual e moral. Além disso, a Bíblia adverte sobre os falsos profetas e ensinamentos enganosos que podem desviar as pessoas da verdadeira fé. Compreenda que há um caminho, e somente se prostrando e fazendo uso das palavras que temos uma chance de sobressair triunfantes diante dos agouros. Os avisos contidos na Bíblia não são apenas para o passado, mas também para o presente e o futuro. Eles nos lembram da necessidade de permanecermos vigilantes, de sermos sábios em nossas escolhas e de buscarmos continuamente a vontade de Deus em nossas vidas. Ao internalizarmos esses avisos e aplicarmos seus princípios em nossas vidas, podemos evitar muitos dos problemas e dificuldades que enfrentamos e desfrutar de uma vida mais plena e significativa em comunhão com Deus. Partindo dessa premissa, vamos examinar mais profundamente um trecho bíblico que você precisa interpretar e compreender sua profundidade. Cremos que vocês serão impactados pela mensagem. Vamos falar de 2 Timóteo 3 versículos 1 a 5, que nos diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Esse trecho específico nos oferece uma vívida visão sobre as características dos tempos finais, conforme descritas pelo apóstolo Paulo. Eles não apenas alertam sobre os desafios diários, mas também definem os comportamentos pecaminosos e a deterioração moral que predominarão nesses períodos. Vocês entendem a importância de se aproximar de Cristo? Os termos são temerosos e de profundas transformações espirituais. Não se atenham a um estudo precário da Bíblia. Como dito anteriormente aqui, leia e persevere, buscando o apoio que advém da fé. Foi Paulo que nos alertou sobre a chegada de tempos trabalhosos nos últimos dias. Esses tempos serão marcados por dificuldades e tribulações, implicando um contexto de desafios intensos e complexos que exigirão demais dos cristãos. Paulo, ao descrever esse período que sobrevirão nos últimos dias, alerta para uma era marcada por desafios significativos e complexos. Ele oferece uma visão detalhada das características morais e espirituais que predominarão nesse período, destacando uma profunda deterioração na conduta humana. Nesses tempos finais,
Paulo aponta para uma sociedade caracterizada pelo egoísmo exacerbado, avareza e arrogância. As pessoas serão consumidas por seus próprios interesses, demonstrando uma preocupação exclusiva com suas próprias necessidades e desejos. Além disso, a falta de respeito pelas autoridades e uma ingratidão generalizada sugerem uma ruptura nos laços sociais e familiares. Por isso vos pergunto: como anda sua conexão familiar, ou estás perecendo neste aspecto? A profanação e blasfêmia se tornarão corriqueiros, refletindo uma falta de reverência pelo sagrado e um desrespeito pelos valores espirituais que tanto difundimos. A ausência de empatia e compaixão revela uma sociedade desprovida de valores éticos fundamentais, onde a crueldade e a indiferença são normalizadas. Quais são os exemplos na nossa sociedade que demarcam o início desses tempos? Saiba que esses últimos dias, conforme descritos na passagem bíblica mencionada, serão caracterizados por uma série de desafios morais e espirituais que afetarão profundamente a sociedade e as pessoas. Seus amigos, irmãos e familiares serão alvo de provações infinitas. Segundo a descrição de Paulo, esses dias serão marcados por uma precarização moral, o interesse egoísta de muitos sobre poucos, o modo de viver do autoritarismo que irá reger a vida terrena e a aversão completa aos desejos de Deus. Nesses tempos finais, Paulo prevê uma sociedade egoísta e avarenta, onde o amor próprio excessivo levará as pessoas a colocarem seus interesses pessoais acima de tudo, ignorando as necessidades dos outros. Sem olhar os irmãos e se ater às necessidades dos outros, colapsamos como sociedade. O povo de Deus se alegra na comunhão e na partilha da fé. Além disso, a arrogância e a falta de respeito pelas autoridades e pelos mais velhos serão comuns, contribuindo para uma atmosfera de desordem e desrespeito. Deus nos orienta constantemente para o apego aos nossos pais e ao respeito irrestrito. A falta de gratidão e a profanação sugerem uma perda de valores fundamentais, onde as pessoas não apenas se esquecem de reconhecer as bênçãos que recebem, mas também demonstram uma falta de respeito pelo sagrado. Negarão Deus como seu único Salvador, e o caminho para os céus será ofuscado pela crueldade instaurada na terra, levando as pessoas a vivenciarem relacionamentos frágeis e a viverem pela carne. A traição e a obstinação revelam uma falta de integridade e compromisso com a verdade, enquanto o orgulho e a busca incessante por prazeres terrenos demonstram uma priorização dos interesses materiais sobre os espirituais. Isso só nos revela uma sociedade marcada pela busca pelo prazer imediato e pela satisfação pessoal, em vez de uma busca por uma conexão mais profunda com o divino. Essas advertências também dão conta de nos orientar para a presença de uma falsa piedade, onde algumas pessoas podem aparentar ter uma devoção, mas na verdade negam seu poder transformador em suas vidas. Essa superficialidade revelará a presença de uma hipocrisia espiritual, onde as pessoas podem professar uma fé, mas falham em viver de acordo com seus princípios. No entanto, mesmo diante desses desafios, os crentes são chamados a permanecerem firmes na verdade e na prática do amor e da justiça, resistindo às influências negativas ao seu redor. A traição e a obstinação demonstram uma falta de integridade e comprometimento com a verdade, enquanto o orgulho e a busca desenfreada por prazeres terrenos indicam uma priorização dos interesses materiais sobre os espirituais. Haverá nesses tempos uma grande inversão de valores. Diante desse panorama sombrio, os seguidores de Cristo são chamados a permanecerem firmes na verdade e na prática do amor e da justiça, resistindo às influências negativas ao seu redor. Esses versículos não apenas descrevem os desafios dos tempos finais, mas também fornecem orientação espiritual para os crentes, incentivando-os a manterem-se fiéis em meio à apostasia e à corrupção moral. A traição e a obstinação são mencionadas como características desses tempos finais, assim como o orgulho e a priorização dos prazeres mundanos em detrimento da devoção a Deus. Essas descrições
não são apenas uma previsão de eventos futuros, mas também servem como um alerta. Eles são incentivados a se afastarem daqueles que manifestam tais características, mantendo fiéis ao que acreditam e juraram defender. Portanto, esses versículos não apenas fornecem uma análise profunda dos tempos finais, mas também oferecem orientação espiritual e moral para os crentes. Nos últimos dias, conforme descrito por Paulo, a sociedade estará imersa em uma crise moral e espiritual de proporções significativas. Essa descrição ecoa as palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 12, onde ele fala sobre o aumento da iniquidade que esfriaria o amor de muitos. Isso se assemelha à advertência de Paulo em Filipenses 2, versículo 3, onde ele incentiva a humildade e o cuidado com os interesses dos outros. Essa avareza será acompanhada por uma falta de respeito pelas autoridades e pela ausência de gratidão pelas bênçãos recebidas. Essa falta de respeito é refletida nas palavras de Paulo em Romanos, versículo 30, onde ele lista a desobediência aos pais como um dos muitos pecados. A arrogância prevalecerá, levando as pessoas a se tornarem presunçosas e desrespeitosas, especialmente em relação aos mais velhos e às figuras de autoridade. Provérbios 16, versículo 18 adverte sobre o perigo da arrogância, dizendo que a arrogância precede a ruína e o espírito soberbo, a queda. Essa ausência de empatia se manifestará na crueldade e na indiferença em relação ao sofrimento dos outros. Em Mateus 24, versículo 10, Jesus fala sobre a falta de amor que levará muitos a se tornarem insensíveis ao sofrimento alheio. Além disso, a traição e a obstinação serão comuns, como reflexo nítido de uma falta de integridade e compromisso com a verdade. Isso é exemplificado nas ações de Judas Iscariotes em Mateus 26, versículos 14 a 16, onde ele traz Jesus por 30 moedas de prata, mostrando uma obstinação em seu caminho de traição. O orgulho e a busca por prazeres mundanos levarão as pessoas a se afastarem cada vez mais dos valores espirituais. João 12, versículo 43, fala sobre aqueles que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, demonstrando uma preferência pelo orgulho mundano. No entanto, talvez um dos aspectos mais preocupantes desses tempos finais seja a presença de uma falsa piedade, como relatado anteriormente. Jesus adverte sobre os falsos profetas em Mateus 7, versículo 15, que se disfarçam como ovelhas, mas são lobos vorazes, ilustrando a hipocrisia espiritual. Esses versículos bíblicos ajudam a ilustrar e contextualizar as características dos últimos dias descritas por Paulo, fornecendo uma base sólida na palavra de Deus para compreendermos a profundidade e a seriedade desses desafios morais e espirituais. Dentro do contexto de 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, é fundamental para o povo de Deus estudar a Bíblia, pois esses versículos destacam a realidade dos tempos finais, onde haverá uma barreira espiritual muito forte e obstáculos jamais vistos para o povo de Deus. O estudo da Bíblia é essencial para que os crentes possam discernir e resistir às influências negativas desses tempos trabalhosos. Ao estudar a Bíblia, os crentes reconhecem os sinais dos tempos e se preparam espiritualmente para enfrentarem os desafios morais e espirituais que surgirão. Através da palavra de Deus, eles são advertidos sobre os perigos do egoísmo, da avareza, da presunção e de outros pecados mencionados por Paulo. Além disso, o estudo da Bíblia permite que os crentes cultivem um relacionamento íntimo com Deus, conhecendo sua vontade e desenvolvendo uma fé sólida que os capacita a permanecerem firmes em meio à apostasia e à corrupção moral. Através da meditação nas Escrituras, eles são fortalecidos espiritualmente e capacitados a viverem uma vida de piedade e santidade, mesmo diante das adversidades. O estudo diligente da Bíblia também permite que os crentes compartilhem a mensagem do Evangelho de maneira eficaz, confrontando os falsos ensinamentos e proclamando a verdade que liberta. Eles se tornam instrumentos nas mãos de Deus
para fazerem a diferença em um mundo cada vez mais desviado da verdade. Essa não é a mais profunda missão do cristão, proliferar a palavra? O estudo da Bíblia não é apenas recomendado, mas é vital para a vida espiritual e a fidelidade dos crentes nos tempos finais. É através da palavra de Deus que eles encontram a luz que os guia em meio à escuridão e a força que os sustenta em meio às adversidades. Portanto, é de suma importância que o povo de Deus não apenas leia a Bíblia, mas mergulhe profundamente em suas páginas, buscando compreender os avisos e ensinamentos que ela contém. Devemos dedicar tempo e esforço para estudar as Escrituras, refletindo sobre seu significado e aplicando suas verdades em nossa vida diária. Nos tempos atuais, em que o mundo enfrenta desafios morais e espirituais cada vez mais intensos, a urgência de compreender os avisos da Bíblia é ainda maior. As advertências divinas nos alertam sobre os perigos do pecado, as armadilhas da falsidade e as consequências da desobediência. Portanto, não podemos procrastinar ou negligenciar o estudo da Palavra de Deus. Devemos ter pressa em absorver seus ensinamentos, pois a sabedoria que encontramos na Bíblia é essencial para enfrentarmos os desafios da vida com discernimento e fé. Que cada um de nós se comprometa hoje mesmo a dedicar tempo regularmente para ler, estudar e meditar na Bíblia, buscando compreender os avisos de Deus e aplicá-los em nossas vidas. Que tenhamos pressa em buscar a sabedoria divina e viver de acordo com a vontade de Deus, para que possamos experimentar a verdadeira paz e plenitude que só Ele pode nos oferecer. É de suma importância que não apenas nos contentemos em passar superficialmente pelas páginas da Bíblia, mas que nos comprometamos de maneira profunda e séria com o estudo e a compreensão dos seus ensinamentos. Devemos buscar uma imersão completa na Palavra de Deus, buscando extrair dela toda a sabedoria, orientação e advertências que nos são oferecidas. Em um mundo cada vez mais turbulento e desafiador, onde as forças do mal parecem estar em ascensão, a necessidade de compreender os avisos da Bíblia é mais premente do que nunca. Ela nos oferece um mapa seguro e confiável para navegar pelos tempos difíceis em que vivemos, revelando os perigos que nos cercam e apontando o caminho da verdade e da vida. Portanto, não podemos nos dar ao luxo de adiar ou negligenciar essa tarefa vital. Devemos agir com urgência, priorizando o estudo da Palavra de Deus em nossas vidas diárias. Que cada momento gasto na leitura e meditação nas Escrituras seja visto como um investimento precioso em nossa própria espiritualidade e crescimento pessoal. Que tenhamos uma sede insaciável pela sabedoria divina, buscando-a com fervor e devoção em cada página da Bíblia. Que estejamos dispostos a abrir nossos corações e mentes para receber os ensinamentos transformadores que ela nos oferece, confiantes de que, ao fazê-lo, seremos capacitados a enfrentar os desafios da vida com coragem, fé e determinação. Afinal de contas, Deus nos ajuda de maneiras inúmeras, infinitas e profundas em todas as áreas de nossas vidas. Sua ajuda não se limita apenas às necessidades materiais ou físicas, mas se estende também para as dimensões espirituais, emocionais e sociais. Ele é nossa rocha, nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Através da sua palavra e dos ensinamentos da Bíblia, Deus nos guia e nos dá direção para tomarmos decisões sábias e justas. Ele nos oferece consolo e paz em momentos de tristeza e dor, nos fortalecendo para enfrentarmos as dificuldades com coragem e esperança. Além disso, Deus nos dá força para resistirmos às tentações e perseverarmos na fé. Sua presença constante em nossas vidas nos sustenta e edifica nossos lares. O estudo das suas palavras enche nossos corações de paz e amor. E é justamente aí, irmãos e irmãs, que percebemos a grandeza de ter o Senhor como nosso guia e protetor. Veja bem, não estamos sozinhos nessa jornada. Mesmo nos momentos mais escuros, quando a luta parece maior que nossas forças, é Ele quem nos segura pela mão e diz: "Não temas, pois estou contigo." Isso não é maravilhoso?
Saber que, não importa o tamanho do problema, a presença de Deus é uma certeza em nossas vidas, nos dando a firmeza de que precisamos para seguir adiante. Mas, como é fácil esquecermos disso, não é mesmo? A vida vem com suas 1001 preocupações, nos afogamos nas tarefas do dia a dia e, às vezes, até perdemos de vista essa verdade. Mas Deus, em sua infinita bondade, sempre encontra uma maneira de nos lembrar que Ele está no controle. Pode ser através de uma palavra amiga, um versículo que lemos na hora certa, ou até mesmo uma situação que, por mais difícil que seja, nos faz voltar os olhos para Ele e reconhecer sua soberania. Então, o que nos resta fazer? Primeiramente, agradecer. Agradecer por cada respiração, cada dia dado por Deus, cada oportunidade de ver suas obras em nossas vidas. Depois, confiar. A confiança. Ela nem sempre é fácil, eu sei. Mas confiar em Deus é crer que, mesmo que o mar esteja revolto, Ele é o capitão do nosso barco. E por fim, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e demonstrar esse amor ao próximo. Porque, quando amamos, refletimos um pouquinho do coração de Deus aqui na terra. Não se engane pensando que a vida cristã é um mar de rosas. Ter fé não significa estar isento de problemas, mas significa ter a certeza de quem caminha conosco em cada um deles. É ter a promessa de que no final de tudo haverá vitória, porque Deus nunca nos abandona. Ele sempre nos dá força, esperança e, acima de tudo, amor. E quando temos amor, meus queridos, aí sim podemos enfrentar o que vier, pois o amor de Deus é o verdadeiro combustível para nossas almas. Vamos nos lembrar de que não importa o tamanho do desafio, a presença de Deus é constante em nossas vidas. Ele nos sustenta, nos guia e nos enche de paz. Que possamos levar essa mensagem adiante, mostrando ao mundo o poder transformador do amor de Deus. Com Ele ao nosso lado, irmãos e irmãs, somos mais que vencedores. Deus também nos abençoa abundantemente, suprindo todas as nossas necessidades, de acordo com sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Ele nos concede graça, misericórdia e amor incondicional, independentemente de merecermos ou não. Portanto, podemos confiar plenamente na ajuda de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos nos voltar para Ele com gratidão e confiança, buscando sempre sua orientação e força para enfrentarmos cada dia com fé e coragem. Que o amor e a bondade de Deus nos inspirem a vivermos vidas dignas e gratas, sempre reconhecendo sua ajuda constante e amoroso cuidado em nossas vidas. E é nessa caminhada que a gente aprende, dia após dia, o verdadeiro significado da dependência de Deus. Olha só, não é que Ele vai simplesmente jogar no nosso colo tudo o que a gente quer, mas sim o que a gente precisa. E tem mais. Às vezes, o que a gente acha que precisa não é bem o que Deus sabe que é melhor para a gente. Isso é fé, né? Crer mesmo sem ver, confiar mesmo sem entender tudo. E essa confiança não é só nas grandes coisas não, viu? É nas pequenas também. Naquele dia nublado que a gente acorda meio para baixo e, de repente, sem mais nem menos, a gente encontra um motivo para sorrir. Ou naquela dificuldade que parece não ter fim, mas que, no final, acaba fortalecendo a nossa fé e nosso relacionamento com o Pai. Isso tudo é Ele agindo. Deus tem esse jeito todo especial de nos mostrar que está conosco em cada detalhe da nossa vida. Mas, é importante a gente lembrar que essa jornada não é só de receber não. Deus nos abençoa para que a gente seja bênção na vida dos outros também. Sabe aquele ditado, é dando que se recebe? Então é por aí mesmo. A gente compartilha amor, compartilha fé, compartilha esperança. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Não é incrível isso? Por isso, que tal a gente fazer um compromisso? Vamos tentar todos os dias olhar ao nosso redor com mais amor, mais compaixão. Vamos tentar estender a mão, ouvir mais, julgar menos. Vamos tentar ser mais como Jesus, que não hesitou em dar a vida por amor a nós. Vamos tentar fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que seja com um simples gesto de bondade. Porque no fim das contas, viver uma vida que agrada a Deus não é sobre fazer grandes feitos, mas sim sobre fazer pequenas coisas com grande amor. E aí,
Quando a gente menos esperar, vamos olhar para trás e perceber o quanto nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor mudaram. Tudo porque decidimos confiar e seguir os passos do nosso Pai. Porque com Deus no comando, a gente pode não saber todos os detalhes do caminho, mas com certeza sabe que o destino vai ser mais bonito do que a gente pode imaginar. Que a gente nunca esqueça dessa verdade e que ela guie cada passo nosso, todos os dias. Que as graças do Senhor nos envolvam e nos fortaleçam, nos ajudando a viver de acordo com sua vontade e a compartilhar sua luz com o mundo ao nosso redor. Que possamos caminhar na escuridão com a palavra tocha para iluminar nossos caminhos. Que Ele continue a nos abençoar abundantemente em nossa jornada espiritual, guiando-nos em cada passo do caminho e fortalecendo-nos para cumprir o propósito que Ele nos confiou. E é nesse caminho, meus irmãos e minhas irmãs, que vamos descobrindo não só a nossa força, mas também a nossa missão. Cada um de nós tem um propósito único, traçado por Deus, um papel especial nesse grande plano que Ele tem para a humanidade. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que Deus nos capacita, dia após dia, para que possamos viver esse propósito com todo o nosso coração. Mas olha, viver de acordo com a vontade de Deus não é sempre fácil, não. Vai ter dia que a gente vai se sentir perdido, sem saber direito que caminho tomar. Mas é aí que a fé entra. A fé nos lembra que, mesmo quando a gente não vê a estrada toda, Deus já vê. Ele conhece cada curva, cada obstáculo, e já preparou o caminho para a gente. Isso não é reconfortante? E enquanto a gente caminha, a gente vai iluminando. Com a palavra de Deus como nossa tocha, a gente espalha luz por onde passa. E não precisa de muito, não. Às vezes, um sorriso sincero, uma palavra de ânimo, um gesto de gentileza. Isso já reflete a luz de Deus na vida de alguém que pode estar precisando justamente daquilo naquele momento. E que a gente nunca se esqueça da importância de compartilhar essa luz. O mundo lá fora pode estar cheio de escuridão, de confusão, de dor. Mas a gente tem a fonte da luz verdadeira, que é Jesus. E Ele nos chama para sermos faróis, para mostrarmos o caminho, para levar esperança onde parece não haver mais. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai seguir em frente, confiando que Deus está com a gente em cada passo. A gente vai se fortalecer na fé, na esperança e no amor. E a gente vai cumprir a missão que Ele nos deu. Não importa o quão grande ou pequena ela pareça ser. Porque no fim das contas, o que realmente importa é estar no centro da vontade de Deus, vivendo uma vida que glorifica o nome dEle. E quando a gente chegar lá no final da jornada, a gente vai poder olhar para trás e ver que valeu a pena, que cada desafio, cada lágrima, cada sorriso fez parte de algo muito maior, algo eterno, que a gente viveu uma vida que fez diferença, uma vida que refletiu a luz do nosso Pai Celestial. Hoje no vídeo abordamos personagens como Judas Iscariotes, cuja traição mostra as consequências da deslealdade, e os erros de Davi em sua relação com Batseba, destacando a importância do arrependimento. Exploramos líderes religiosos ou figuras históricas que distorceram a fé, como exemplo de comportamento a ser evitado. Falamos da importância de aprendermos continuamente com a Bíblia e usarmos esses exemplos em nossa vida cotidiana, buscando imitar os bons exemplos e aprender a evitar os erros e maus caminhos de terceiros. Cultivar uma vida de virtude, honestidade e compaixão nos ajuda a seguir o exemplo de Jesus e outros líderes espirituais exemplares. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é nessa caminhada que a gente vai se deparando com as nossas próprias falhas e deslizes. Porque, não se enganem, todos nós temos os nossos momentos de Judas, de Davi, onde a gente erra feio, onde a gente peca. Mas a beleza da mensagem que a gente tira da Bíblia não está só nos grandes atos de fé e coragem, mas também nos momentos de queda e, principalmente, nos de volta por cima. Veja bem, o arrependimento verdadeiro, aquele que vem lá do fundo do coração, é poderoso. Deus não está olhando para a gente esperando a gente tropeçar para jogar na nossa cara todos os nossos erros. Pelo contrário, Ele está de braços abertos, pronto para nos receber de volta, assim como o pai do filho pródigo. Isso não é incrível?
que temos um Deus que ama a gente assim, de forma tão incondicional, que está sempre pronto a perdoar. Então, o que a gente faz com isso? A gente aprende, ora, a gente aprende que não importa o tamanho da nossa queda, o arrependimento sincero e a busca pela mudança de atitude é o que nos coloca de volta no caminho. E olha, não é fácil não, viu? Mudar de verdade requer esforço, requer oração, requer se agarrar com tudo na graça de Deus. Mas vale a pena. Cada passo na direção certa é um passo que nos aproxima mais do Pai. E enquanto a gente caminha, a gente se espelha nos bons exemplos. A gente olha para a vida de Jesus, o nosso maior exemplo de amor, compaixão e justiça. A gente se inspira nos atos dos apóstolos, na fé inabalável dos mártires, na sabedoria dos profetas. E sabe o que a gente faz com isso? A gente tenta replicar no nosso dia a dia. A gente tenta ser um pouco mais paciente, um pouco mais gentil, um pouco mais amoroso. Mas a gente também aprende com os erros dos outros. A gente vê onde eles tropeçaram e a gente tenta desviar dessas pedras. Não é por mal, não é para julgar ou apontar dedo, mas é para aprender, para crescer. Porque cada história na Bíblia, seja de vitória ou de derrota, tem algo a nos ensinar. Então é isso, meus queridos. A vida cristã é uma jornada de aprendizado constante, de queda e levante, de arrependimento e mudança. Mas o mais bonito de tudo é saber que, nessa jornada, a gente não está sozinho. Deus está conosco em cada passo, nos guiando, nos perdoando, nos amando. E é esse amor, essa graça, que nos dá força para seguir em frente, para ser melhor, para fazer a diferença. Que a gente possa levar essa mensagem adiante, vivendo vidas que refletem o amor e a luz do nosso Senhor. Que assim seja. Refletir sobre esses exemplos nos orienta em nossa jornada espiritual e diária, nos ajudando a viver uma vida significativa e fiel a Deus. Continuar buscando crescer em nossa fé e nos tornarmos exemplos positivos para os outros ao nosso redor. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para espalhar a mensagem de seguir bons exemplos e evitar os negativos. Os avisos estão disponíveis para todos, pois Cristo, em sua infinita bondade, nos concede inteiramente o seu reino. E é nessa caminhada, irmãos e irmãs, que a gente vai se dando conta de que não é só sobre onde a gente está indo, mas como a gente está andando. Sabe, viver uma vida significativa e fiel a Deus é mais do que só seguir um conjunto de regras. É sobre transformar cada dia em uma oportunidade de ser mais parecido com Jesus. É sobre olhar para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, até para o estranho na rua, e ver neles a chance de demonstrar um pouco do amor que Deus tem por cada um de nós. E como isso faz diferença. Quando a gente começa a viver desse jeito, a gente começa a ver mudanças, não só em nós, mas também ao nosso redor. É como se a gente fosse uma pequena luz, que aos poucos vai iluminando tudo à volta. E não tem coisa mais bonita do que ver alguém sorrindo porque você estendeu a mão, ou saber que, de alguma forma, você ajudou alguém a se aproximar mais de Deus. Então, o convite está feito. Compartilhe essa mensagem. Não guarda ela só para você, não. Tem tanta gente por aí precisando ouvir que é amada, que tem esperança, que pode mudar. E a gente tem essa missão, essa responsabilidade bonita de levar a luz de Cristo por onde a gente for. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Não vai. A gente vai encontrar resistência. Vai ter dia que a gente mesmo vai tropeçar. Mas é por isso que a fé em Deus é tão importante. Porque é ela que nos levanta e nos faz seguir em frente. Lembre-se sempre, meus queridos, que cada um de nós tem um papel nesse grande plano de Deus. E cada ação nossa, por menor que pareça, tem o poder de refletir o reino dele aqui na terra. Então, bora lá fazer a diferença. Bora ser esses exemplos positivos, viver com propósito e fé, e ajudar a espalhar o verdadeiro amor que só Jesus pode dar. Porque no fim, é isso que fica, é isso que muda o mundo. Amor, compaixão, bondade. E a boa notícia é que com Jesus no coração, a gente tem tudo isso de sobra para dar. Então, que a gente não perca nenhuma chance de ser luz na vida de alguém, de ser instrumento de Deus para levar paz, esperança e amor. Que a gente viva cada dia mais perto de Jesus, seguindo os passos dele
e espalhando as boas novas do seu reino. Que Deus nos abençoe nessa jornada, nos dando força, sabedoria e muita fé para seguir em frente, sempre lembrando do amor infinito que Ele tem por cada um de nós. Vamos juntos, família, porque juntos somos mais fortes e o amor de Deus é a nossa maior força. Deixe seu comentário compartilhando como você aplica esses princípios em sua vida. Vamos continuar essa conversa. Que Deus te abençoe e continue abençoando sua família. Até o próximo vídeo.